imagino que você deve estar se perguntando, Ananda, como que é essa profissão, então, de quadrinistas? É um profissional dedicado à criação de histórias em quadrinhos envolvendo habilidades como roteiro, desenho, arte, finalização e colorização para dar vida a personagens e narrativas visualmente cativantes. E claro, para falar do assunto, eu trouxe o brabo, gente. O cara é tipo o Brian dos Velozes e Furiosos daqui de Goiás, só que do universo das HQs. Vou conversar com o Edgar Franco, mais conhecido como Cyber Pajé. Agora eu vou entrevistar um talento nato quando se trata de HQs, principalmente aqui em Goiás, que é uma das maiores referências do assunto. Estou aqui com o Edgar, mais conhecido como Cyber Pajé. Eu vou ter que ler o seu currículo, porque seu currículo é tão extenso, tão grandioso, de anos de trabalho, gente. O Edgar ele é um artista transmídia e também pós-doutor em arte, tecnociência e professor da UFG e atua na criação de quadrinhos poético-filosóficos, HQ-trônicas e HQ-forismos. E seja bem-vindo, Edgar, aqui ao Partilha. É uma honra ter você aqui com a gente. É um prazer enorme poder vir conversar com você, com o seu público, sobre quadrinhos, sobre pesquisa em quadrinhos, sobre esse mundo que eu estou envolvido há mais de 30 anos na minha vida e que eu tive a chance de levar para a universidade e transformar em pesquisa, em investigação e trazer, inclusive, inúmeros pesquisadores. A gente tem um grupo de pesquisa lá na UFG, na Universidade Federal de Goiás. Eu atuo também no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual, orientando mestrandos e doutorandos em pesquisas que tangenciam esse universo das narrativas transmídia. Então, partindo dos quadrinhos, da animação, do game, da performance, da música. Então a gente trabalha com possibilidades narrativas múltiplas, investigando essas possibilidades, inclusive em processos criativos inusitados, diferenciados. Então, pra gente começar, vamos começar assim do início, porque eu soube que você começou nesse universo aos 12 anos de idade, ainda bem novinho. Quem foram as suas inspirações que estimularam a você a entrar nesse mundo das HQs? Eu devo muito ao meu pai. Meu pai, Dimas Franco, ele era um intelectual autodidata que desde a minha primeira infância, antes de eu aprender a ler e escrever, ele frequentava a única livraria da cidade onde eu nasci, que é Ituiutaba, Minas Gerais, e no final de semana o rito dele era ir para a livraria. E me levava junto, desde bebezinho. E logo que eu comecei a me interessar pelo que tinha na livraria, ele me deixava comprar um gibi todas as vezes. Então, desde os 2 anos de idade, eu comecei a escolher um gibi, na época quadrinho infantil, que eu levava para casa e ele lia para mim. Tanto que eu acabei aprendendo a ler antes do tempo por conta do meu pai, pelo meu interesse em ler esses quadrinhos. E muito cedo eu já comecei a me interessar também pelo desenho. A paixão pelo quadrinho me levou ao interesse pelo desenho, incentivado pelo meu pai também. E ali, por volta dos 10 anos de idade, eu comecei a criar já as minhas primeiras histórias em quadrinhos. A minha mudança do quadrinho infantil, ela se deu para o quadrinho de horror, não para o quadrinho de super-herói. Curiosamente, a mudança normalmente, nesse tempo, se dava para o quadrinho da Marvel, da DC, mas eu passei a gostar mais de quadrinho de horror, que eu gostava já de cinema de horror também. Então, as primeiras histórias em quadrinhos que eu comecei a fazer já eram em preto e branco e eu trabalhava com monstros, com criaturas, né? Lobisomem, vampiro, essas eram minhas paixões. E eu publiquei o meu primeiro quadrinho, por incrível que pareça, aos 12 anos de idade. Por quê? Eu conheci nessa época, em 2 revistas que eu amava, chamavam-se Mestres do Terror e Calafrio, de uma editora chamada The Art, de São Paulo. Só publicava quadrinhos de autores brasileiros. Então, assim, os meus ídolos de infância não eram os quadrinistas que faziam os super-heróis nos Estados Unidos. Eram os quadrinistas que criavam esses quadrinhos de horror aqui no Brasil. E aí, eu então comecei a criar minhas histórias em quadrinhos e descobri nessas revistas um termo chamado fanzine, que eram revistas alternativas de pequeníssima tiragem, feitas em xerox, distribuídas pelo correio entre os fãs interessados. E eu mandei a primeira HQ que eu fiz a nanquim, a partir de umas dicas que eu vi nessa revista, para um fanzine chamado Odisseia, que era de uma cidade do interior de São Paulo, era de Mogi das Cruzes, e essa HQ, chamava O Filho de Lúcio, era uma HQ de horror, ela foi publicada aos 12 anos de idade, e aquilo se tornou para mim
a maior paixão da minha vida, que era essa perspectiva criativa, inventar histórias, inventar mundos. E na época eu já tive uma resposta crítica a esse trabalho. E aí não teve jeito, né? Daí em diante, dos 12 anos de idade em diante, eu só passei a pensar que eu queria ser um criador de narrativas e tendo como base, o começo de tudo, as histórias em quadrinhos. E como se chama essa primeira história em quadrinhos? Chama O Filho de Lúcifer. É uma história assim pesada para um menino de 12 anos, né? É uma história de um ritual que transforma um sacrifício de uma mulher, ela se transforma num monstro demoníaco e sai matando pessoas. Mas o interessante é que essa história, eu acho bom quando eu olho para ela, que o texto dela já é meio poetizado. Lembra um pouco o que eu vinha fazer, fui desenvolvendo de uma maneira meio naif dali em diante, porque eu gostava muito de poesia também. Então eu comecei a escrever poesia mal do século, né? Era Baudelaire, era Álvares de Azevedo, esse pessoal que escrevia sobre coisas assim meio terroríficas, Edgar Allan Poe depois. Mas eu já tinha uma verve meio poética ao escrever essa primeira HQ. Eu já queria refletir poeticamente e, de certa forma, até filosofar. Tinha uma certa moral na história. Muito obrigada pela entrevista, por ter participado aqui do Aperto Play. Vou ter que te chamar para uma próxima para a gente abordar mais temas. O que não me faltou aqui foram perguntas para te perguntar, para entender mais esse universo das HQs, que estão alinhados também com a educação, como você bem mencionou pontualmente agora no final, sobre a transcendência, sobre a espiritualidade. E com toda certeza, vou ter que te fazer depois um outro convite para você voltar aqui para a gente embarcar nessa nova jornada. Mas muito obrigada, Edgar. E despede aí do pessoal e deixa suas redes sociais para a galera também estar acompanhando o seu trabalho de perto, porque afinal você também está cheio de premiações. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né? Essa entrevista fantástica da Ananda, muito sucesso para esse programa incrível. Eu sei que você vai balançar muito aí dessa cena geek aqui no estado de Goiás, que precisa ser divulgada. A gente tem grandes criadores, tem pessoas incríveis. O estado de Goiás é muito prolífico, é incrível nesse mundo criativo de toda a cultura geek. E é muito importante a gente ter um programa que faça essa divulgação que o seu programa propõe. Convido todos a conhecerem também o nosso grupo de pesquisa lá na Faculdade de Artes Visuais, a irem ao evento anual nosso, que a Nanda vai fazer a cobertura. Vocês vão ver que são as Ciberpagelanças, é um evento em que nós apresentamos todas as pesquisas dos pesquisadores do grupo de pesquisa. Convido vocês a então visitarem também as minhas redes sociais, se conectem comigo lá no Instagram, Ciberpagé, CI, tá? Ciberpagé com J sem acento, Ciberpagé, e também no meu blog, A Arte do Ciberpagé, onde eu divulgo todas as minhas produções em todos os âmbitos, nos quadrinhos, na animação, na performance, na música. Estão todos convidados a estarem conectados conosco lá. E um grande abraço do Ciberpagé!